Sejam bem-vindos à nossa aula final do mini curso ICT partindo do básico. Hoje eu vou revelar o elo que vai conectar tudo o que você aprendeu. Como negociar utilizando da macro para atuação na micro. Esse, sem dúvida, é o conceito que vai separar de quem fica perdido nos gráficos a quem realmente analisa de forma profissional. Então, se por algum motivo você se sentiu perdido durante a construção do mini curso, me acompanhe até o final dessa aula que eu tenho certeza vai trazer clareza para a sua atuação intradiária. Na aula 1, você aprendeu a definir um viés direcional utilizando do time frame do tempo gráfico diário. E eu quero deixar claro que isso será a chave para o nosso alinhamento de macro a micro. Então, primeiro, vocês vão utilizar a aula 1 para definir um viés direcional. Então, nós entraremos nos gráficos de horas para buscar nossos pontos de interesse e definir qual modelo nós vamos utilizar para a atuação. Vale mencionar que após a aula 1, nós falamos sobre Fair Value Gaps, Kill Zones, horários chaves, Premium Discount, enfim, falamos sobre muito conteúdo que será relevante, extremamente importante para a sua atuação. Então eu sugiro que ao final dessa aula você revisite os conteúdos para não deixar nada passar para trás. Então, turma, hoje vamos aprender a fazer o famoso macro a micro e a transição que vai separar os amadores de uma atuação realmente profissional e precisa. Então, galera, primeiro faremos um figurativo aqui sobre o que vocês precisam para a atuação. E, basicamente, primeiro será definir o viés no tempo gráfico diário, utilizando a dinâmica de fechamentos e pavis ali das velas do diário. Então, digamos que você identificou um fluxo altista no diário, você focará em compras. Qual alinhamento nós faremos? Primeiro, identificação do viés direcional no diário. Identifiquei o viés direcional no diário utilizando as velas. Não estruturas, não capturas de liquidez, nada disso. No diário, a interação das velas para essa definição de viés direcional. Lembrando, isso aqui é a cronologia do mini curso ICT. ICT é muito vasto, a gente tem diversas formas de atuação, mas sugiro que vocês sigam a risca porque esse modelo já é altamente rentável. Então, você definiu o viés direcional no diário. O que você vai precisar fazer aqui é buscar as operações compradoras. Então, vocês já aprenderam, por exemplo, utilizar das Kill Zones para identificar as Kill Zones, capturarem liquidez e plotarem alguma confirmação de entrada, como MSS, retornando ao FVG, ou inversões de FVG, enfim, a atuação que vocês já aprenderam a fazer nas aulas anteriores, logicamente sempre utilizando a ideia do range de negociação. Só que a questão é a seguinte, além de definir o viés direcional no diário, nós viramos marcar pontos de interesse ou no tempo gráfico de 4 horas ou 1 hora. Então, digamos que você viu que o flow é de alta no diário, e digamos que a sua atuação é no tempo gráfico de 5 minutos. O que você fará? Definiu a vela do diário com uma alta, você vai descer lá numa hora e vai identificar algum movimento que estava caindo, de repente capturou uma swing low e quebrou a estrutura. Opa, aqui vocês já sabem que tem a definição do range de negociação, correto? Então, o que vocês têm aqui? Fator 1, vamos puxar aqui a caixinha. Viés no diário, alta. Fator 2, tempo gráfico de 1 hora ou 4 horas de acordo com a atuação. Vocês já vão entender mais a respeito. Então, identificar o range de negociação no tempo gráfico de 1 hora ou 4 horas. Eu vou deixar aqui o exemplo de 1 hora para uma atuação de 5 minutos, que é o ideal. Digo, não é o ideal você só usar 1 hora e 5 minutos, mas se você utiliza os 5 minutos, utilizar dos pontos de interesse de 1 hora, aí sim será o ideal. Então, dentro dessa expansão que o preço deixou, você vai localizar Fair Value Gaps no 1 hora. Provavelmente terá mais que um. A única coisa que eu peço que vocês aguardem é, o preço sempre vai deixar primeiro um fundinho, né? Assim como vocês aprenderam na última aula, agora sim nós podemos buscar nossas entradas num Turtle Soup desse primeiro fundo. Isso aqui também tem um alinhamento com o modelo do formador de mercado, Market Maker Model, mas a gente não precisa entrar nesses conceitos avançados para ter uma leitura precisa do preço. Então vocês vão simplesmente aguardar a formação de um range de negociação numa hora favorável à expansão que vocês viram no diário e vocês vão esperar o preço pelo menos criar um fundinho falso. Deixa eu dar uma expandida aqui nessa marcação. O preço precisa retrair, deixar um fundo. A partir desse momento, quando o preço tocar na tua região de Fair Value Gap de 1 hora, aí sim nós podemos buscar as negociações. Caso o preço retraia direto do primeiro Fair Value Gap e deixe o primeiro fundo, você vai esperar no segundo Fair Value Gap, porque esse aqui tende a sofrer a captura, esse aqui tende a ser indução, sofrer o Turtle Soup. Então, estamos num cenário como esse, no tempo gráfico de 1 hora. Agora sim, você vai descer o seu tempo gráfico para os 5 minutos e esperar a Turtle Soup desse fundo. Seu trade pode rolar tanto aqui nesse primeiro Fair Value Gap quanto no de baixo.
A única regra é esperar pelo menos um fundo falso ser formado. Ok, agora eu vou colocar aqui um círculo para vocês entenderem qual seria a dinâmica, um tempo gráfico de 5 minutos. O preço, vocês definiram o flow no diário, vocês buscaram um ponto de interesse, e a gente já vai ver isso certinho nos gráficos, tá? Definiram o ponto de interesse numa hora. Quando o preço estiver interagindo com a sua sombra de uma hora, lá no tempo gráfico de 5 minutos você vai querer. Então deixa eu colocar aqui como, tava esse primeiro fundo, ok? Cenário como esse. Agora eu vou deixar uma linha um pouco mais fina, só para ficar bem claro. Vocês vão esperar agora sim nos 5 minutos, dentro da janela da Kill Zone, o preço fazer a captura desse fundo, e aqui ou ele precisa fazer um MSS nos 5 minutos, deixando uma região de desbalanço. Então o que aconteceu? Eles capturaram esse primeiro fundo e confirmaram aqui uma entrada, deixaram um MSS seguido de um FVG ou uma inversão de FVG. Tudo isso foi apresentado no minicurso. Você já pode então buscar as suas posições. Stop abaixo desse fundo que capturou a liquidez e gerou MSS dentro da Kill Zone. E o alvo, galera, pelo menos 2-1 vocês podem trabalhar fixo. Mas, digamos que essa interação aconteceu aqui, você pode mirar também nesse topo do range de negociação de uma hora. Fica um alvo bem sólido para estar usando. Aqui vocês estão alinhando uma hora com os 5 minutos, utilizando um viés direcional que veio lá do diário. Então, cara, todos os sistemas operacionais que vocês aprenderam durante esse minicurso, vocês querem que estejam acontecendo dentro de um Fair Value Gap ou um Order Block, mas a gente usou para esse curso Fair Value Gaps. Não tem problema, qualquer ponto de interesse do ICT, o mais efetivo tende a ser o Fair Value Gap. Então, vocês vão buscar esses setups só dentro de Fair Value Gaps tempos gráficos mais altos. Se o preço não fornecer uma confirmação aqui, por exemplo, deixar o MSS sem FVG, ou falhar esse range, buscar o FVG aqui de baixo, ok, vai chegar ali no segundo desbalanço, e agora sim você sabe que é o mesmo esquema. O primeiro fundo virou liquidez, virou uma indução, ele buscou mais desconto nesse range de negociação, e agora sim você busca as suas confirmações de entrada. Então, possivelmente o preço deixa aqui uma interação como a que gera MSS, volta no Fair Value Gap para expansão, ou durante esse range de manipulação, ele vai deixar aqui um nível de Fair Value Gap buscando a manipulação. Você espera o preço fechar acima desse Fair Value Gap e você pode retomar esse fluxo altista. Então, aqui nesse range de baixo, por exemplo, sei que às vezes no desenho não fica tão claro, mas a gente abre os gráficos, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Aqui embaixo, o preço vai deixar um desbalanço durante a manipulação, espera fechar acima do desbalanço e você pode efetuar aí suas compras, utilizando da inversão de um desbalanço, aguardando o viés direcional do diário, range de negociação numa hora, localiza 2 pontos de interesse de uma hora para buscar a sua inversão aqui de fluxo e retomada de alta até o topo do range de negociação de uma hora ou até mesmo um 2-1, 3-1, já está ótimo. Vocês podem usar alvos de Kill Zones anteriores. Então, digamos que num cenário exatamente como esse, você tinha aqui, por exemplo, um topo de Londres ou um topo de Ásia, o topo de uma Kill Zone anterior. Você visa, então, como alvo esse topo de Kill Zone anterior. Então, você está usando esse topo de uma hora como DOL, que a gente chama, o alvo de liquidez, mas você tira num alvo intradiário líquido. Perfeito, cara. Então, você quer que essa confirmação de entrada esteja acontecendo dentro de um Fair Value Gap de uma hora, você olhando pelo gráfico de 5 minutos, e você mira em um alvo de liquidez favorável à expansão do diário, favorável a esse range de negociação numa hora. Você percebe como a gente vai integralizando as informações? Cara, caso você queira usar o range de negociação aqui no 4 horas, você vai buscar esse mesmo estilo de interação no 15 minutos. Então, a tua confirmação de entrada, você busca no 15 minutos. É fenomenal também. E qual que é o melhor ou o pior? Cara, 15 minutos tende a ser um pouco mais conservador, entre aspas, 5 minutos um pouco mais agressivo, mas você fazendo todo o alinhamento, ambos serão efetivos. Agora, vamos mostrar aqui como que isso vai se parecer nos gráficos. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o like. Cara, já deixa a inscrição aqui no canal, às vezes eu até esqueço de fazer essas CTAs, mas enfim, tem muito conteúdo de qualidade aqui. Se você não assistiu o minicurso, sugiro que pegue ali da aula 1 até esta última aula, aula 10, e pegue todo o sequencial.
que eu tenho certeza que você vai conseguir bons resultados. É só acessar a seção dos comentários, o pessoal já está dando excelentes feedbacks, está tendo excelentes viradas ali no operacional, excelentes resultados, sem falar no Instagram que eu vou compartilhando que o pessoal me manda. Cara, excelente, esse era o intuito. Mesmo sendo um mini curso, ele entrega muito mais em conteúdo pago e eu tenho certeza que será rentável. Então agora, nos gráficos, como que isso vai se parecer? Eu peguei já aqui um exemplo da semana passada no GBP/USD, só para ficar fácil aqui para nós. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. O preço fez aqui uma captura de topos e a gente está no tempo gráfico de um dia. É só a vela do diário que eu quero que vocês percebam. Tá vendo como sexta-feira tem uma pequena vela de alta e a segunda-feira ela fecha abaixo de sexta-feira? Opa, possível viés de queda. Então, nossa atuação entra na terça, com um viés já definido como queda. O que vocês querem fazer aqui, cara? Desce numa hora, beleza. Vou até ligar aqui a divisão dos dias para facilitar para vocês, tá? Vou tirar aqui algumas coisas. Ok, estamos aqui com a separação dos dias. Então, sexta-feira, que ficou mais lateral, segunda-feira, que entregou uma queda, a gente quer vender na terça-feira. Se nós queremos vender na terça-feira, você vai localizar algum range de negociação, vou até deixar isso com menos cor. Qual que foi o range de negociação que gerou esse fundo? Perceba que aqui, ó, nesse bolo não tem captura de liquidez. Então foi isso aqui, ó, captura de liquidez, expansão em queda. Então nós tivemos a definição do viés ali no diário e aqui captura de liquidez, swing highs, quebra estrutural. O preço não faz mais capturas nem nada, só prossegue o fluxo. Então esse é nosso range de negociação de uma hora. Fazer a marcação, nosso interbank dealing range, vou deletar a seta. Então nós sabemos que estamos nesse range de negociação. Quais fair value gaps ficaram nesse range? Temos um lá no extremo, temos um aqui no meio do caminho. Ok, você já tem os dois possíveis pontos para procurar a venda. Então, agora num tempo gráfico, a gente está numa hora, então de 5 minutos, nós esperamos o preço chegar nesses desbalanços para plotar nossas confirmações de entrada. Tudo que fica aqui dentro a gente considera a liquidez interna, tá? E quando o preço trabalhar ou na primeira sombra ou na segunda, nós podemos buscar as nossas confirmações de entrada se estivermos dentro da janela das kill zones. Que para London, 2 às 5 da manhã, sempre referência de Nova York, galera. Todos os horários passados aqui são Nova York. Coloca teu relógio aqui com Nova York que não vai ter erro, tá? Vou até deixar minha câmera do outro lado, ó. London vai ser das 2 até as 5 da manhã. E Nova York das 7 até pode colocar meio-dia para procurar essas entradas sem problema algum, porque vai ter London Close ali, mas enfim, você quer das 2 às 5 ou das 7 ao meio-dia de Nova York. Eu não vou falar que horário que é no Brasil, porque vai alterar o fuso horário do Brasil, vai alterar o fuso horário de Nova York, então se a pessoa estiver vendo daqui uns meses, não vai bater. Por isso que a gente sempre usa a referência de Nova York para não ter margem de erro. Então, cara, se você usa o horário do Brasil para operar conceito de CT, tem uma grande chance de você errar assim que mudar o fuso horário. Por isso que não vale a pena, o ICT já deixa muito claro, utilizem o horário de referência dos traders, horário de referência de Nova York. Então, o preço precisa chegar ali no nosso ponto de interesse. Então, aqui tem uma Ásia entregou mais queda. O que aconteceu aqui lá numa hora? Nosso range de negociação estendeu abaixo. Ok. Topo do range de negociação, fundo do range de negociação. Volta aqui para os 5 minutos. Você simplesmente vai aguardar. O preço precisa chegar nessas sombras para estar atuando. E você não precisa ficar acompanhando pelo 5, você pode acompanhar pelo 1 hora mesmo. Opa, está chegando. Olha o preço deixando uma acumulação, gerando liquidez próximo aqui do nível. Então, agora o preço fez a captura de liquidez. Ele ainda não está dentro da kill zone. Vocês precisam aguardar dentro de Nova York a confirmação de entrada. Vamos dar play aqui. Sempre que o preço interage com a sua sombra e demonstra força abaixo, cara, sensacional, ele está dando uma boa confirmação. Aqui tivemos a abertura de Nova York. Cara, primeiramente, ó, ela deixa um pequeno fair value gap na alta e inverte esse fair value gap. Aqui já pode ser uma confirmação de entrada, mas não está alinhadinho com o mini curso. A gente precisaria de uma confirmação desse range. Você poderia ter entrado aqui, eu até sugiro um stop acima de todo esse topo.
foi quem foi lá interagir com a região do Fair Value Gap macro. Mas vamos dar um play, segurar mais. Agora sim. O preço quebrou toda uma estrutura abaixo e está retornando fazer o reteste. Você posiciona a sua entrada no nível de Fair Value Gap, você coloca teu stop, que até pode ser nesse topo da Kill Zone, mas eu prefiro que vocês coloquem acima de todo o topo que fez a manipulação e interagiu lá com o ponto de interesse. Qual que é o fundo de referência? Você pode ter como alvo, então, London Kill Zone, que é a Kill Zone anterior, ou toda a Ásia, que é o range externo de negociação. Vamos dar um play. O preço ainda sobe um pouco mais. Perceba que teu stop de Nova York não teria estopado e teria pago o dobro, mas aqui eu volto a enfatizar, é mais seguro. Eu até iria preferir se esse topo for feito dentro da Kill Zone. Não é uma obrigação, desde que a sua confirmação de entrada tenha vindo dentro da Kill Zone. Se você não conseguiu sua entrada aqui, você também pode aguardar agora o retorno desse range para efetuar a ordem. Não sei se ele volta ou não, mas enfim, não consegui a entrada aqui. Mas agora eu observei que dentro da Kill Zone ele fez captura e quebrou abaixo. Ok, você pode posicionar nesse novo range de negociação formado, localiza os alvos e deixa surfar, ou com stop mais seguro aqui acima. Caso ele busque, você está bem. Se não buscar, vai direto no alvo e não tem problema, acontece. Nesse caso ele não chegou a buscar, fez aqui um pequeno turtle soup desse topo e já prosseguiu o movimento. Mas a sua entrada vem sem muito estresse nessa região, stop acima do topo, entrada dentro da Kill Zone, você está utilizando um ponto de interesse do 1 hora, você está utilizando a dinâmica das velas lá do diário, que te indicava uma queda, marcou ponto de interesse no 1 hora e buscou a confirmação de entrada dentro da Kill Zone, favorável a essas expansões. Não tem muito segredo. Isso aqui, para quem é mais avançado, é lógico, marca um Market Maker Model nessa formação. Essa é Smart Money Reversal. Procura uma quebra de correlação nesses topos, dá para entrar mais a fundo. Mas isso aqui é o que vocês precisam seguir para estar utilizando os conteúdos que eu passei para vocês nesse mini curso. Então, galera, eu vou aproveitar e contextualizar com vocês mais uma negociação. Inclusive, eu e minha comunidade estamos posicionados no ouro, no SHA-USD, para dar esse mesmo contexto aqui para vocês. Então, vamos tentar ser rápido e direto, para não tomar muito tempo de vocês. Se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o like. Mas, ok, vamos lá. O SHA está muito lateral aqui no tempo gráfico semanal, mas nós tínhamos um bom contexto para estar atuando. Vou colocar ali no diário para vocês entenderem. O que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Nossa posição veio após essa aqui, ó. Vocês estão vendo terça-feira em queda, quarta-feira fechando acima da terça-feira. Um viés de alta para o tempo gráfico de diário. Aula 1 lá do mini curso. Então quer dizer que a partir de quinta e sexta nós temos esse viés de alta para os preços. Aqui eu utilizei um 4 horas, então vamos dar o exemplo também do 4 horas. Nós tínhamos dois Fair Value Gaps nesse range de negociação, Fair Value Gap 1 e Fair Value Gap 2. Por que nesse range de negociação? Perceba, cara. Ele veio, capturou liquidez e expandiu a favor do tempo gráfico diário. Então você tem aqui um range de negociação. O topo do range de negociação e o fundo do range de negociação. Cara, eu acabei buscando posição já nesse primeiro fundo, mas eu falei para vocês, aguarda o primeiro e atua a partir do segundo, porque eu busquei posição aqui, mas botei o stop aqui abaixo, tá? Uma atuação um pouco diferente. Mas eu quero que vocês peguem a visão aqui. O preço deixou um fundo, você ainda tem um Fair Value Gap abaixo. Você vai aguardar esse aqui. Por quê? Porque é ele que tende a sofrer a Turtle Soup. Então, vamos descer aqui. Galera, na realidade eu até achei que tivesse buscado esse Fair Value Gap abaixo, mas não buscou. Foi utilizado da inversão desse desbalanço. Também foi explicado aqui no mini curso, mas eu vou explicar igual para vocês, tá? É o desbalanço deixado na manipulação, ele está sendo invertido. Então, a ordem veio por aqui. Acho que abaixo teve Fair Value Gap de outro prazo, agora eu não lembro certo qual que foi utilizado, mas enfim, vamos prosseguir. Coloca no tempo gráfico de 15 minutos, você está atuando dentro dessa inversão desse Fair Value Gap. Esse primeiro range, galera, dava para ter comprado. Ele já tinha contexto de alta, mas acabou sendo manipulado novamente. Então, o que vocês identificam aqui? O preço deixa fundos iguais entre quinta-feira e sexta-feira. Então, Londres não tem força para fazer esse Turtle Soup, mas Nova York abre buscando esse nível de Inversion Fair Value Gap.
Então você sabe que tempo gráfico diário, alta. Tempo gráfico de 4 horas, range de negociação de alta. E você está dentro de um ponto de interesse que é favorável a essa expansão. Eu usei o Inversion Fair Value Gap. Prefiro que vocês usem Fair Value Gaps normais, mas não tem problema. É qualquer ponto de interesse do ICT que a gente pode estar utilizando para essa dinâmica. Agora, aqui é o seguinte, o preço acabou rasgando em alta uma declaração do Fed. Como que eu poderia ter me posicionado num cenário assim, Ira, sem ter descido o tempo gráfico? Percebam aqui, 8h30 da manhã em específico, fundo, Premium Discount. Vocês percebam aqui em Londres, esse Fair Value Gap que inicia a manipulação. Depois dele não tem mais nenhum desbalanço. Tá vendo? Daqui de Londres até abaixo, ele é o único desbalanço que surgiu. O que acontece aqui às 9h30? Fecha acima desse desbalanço. Se a manipulação já ocorrer às 8h30, 9h30 tende a jogar no direcional. Então, tua posição vem na inversão desse desbalanço, stop abaixo, take ou na estrutura. Aqui está pegando um 2-1. Não teria como utilizar aqui os zones anteriores, tá? Fica um risco de retorno baixo. Então, nesse caso, teria que ser realmente a estrutura não está pagando seu 2-1, estende um pouquinho e busca 2-1. Aqui eu busquei em um swing trading, então a gente só puxou uma parcial aqui hoje e ainda está deixando rolar mais acima, tá? Porque tem um bom contexto e prosseguir essa alta. Então, a sua ordem seria alinhada a esse tempo gráfico de 4 horas e perceba, cara, olha esses fundos capturados, desbalanço na manipulação, desbalanço na expansão. Você tem aqui perfeitamente uma Smart Money Reversal. Basta, dentro desse range de negociação, você procurar suas compras. Você está com um direcional do diário, você está com um baita range de negociação do 4 horas, e no LTF você busca suas negociações em 5 e 15 minutos. Eu sei que aqui não foi o melhor dos exemplos, eu achei que ele tivesse buscado o Fair Value Gap do 4 horas, acabei não vendo antes, mas não tem problema. Você busca, então, no Inversion Fair Value Gap. Poderia ter pego nesse primeiro, tá? Por exemplo, se a gente pega aqui o Shao contra o euro, ele segura já nesse primeiro. Tá? É aqui que ele busca, ó. Estamos no 4 horas. No 4 horas aqui do Shao euro, nós só tínhamos um desbalanço. O preço tem um aqui embaixo, mas ele estava mais fraco. E ele vem aqui na quinta-feira, já deixa um excelente gatilho de entrada, captura de liquidez, quebra estrutural dentro de Nova York, preço busca Fair Value Gap, prossegue a alta. Sexta-feira, se o preço criar algum Fair Value Gap aqui, você pode repetir o processo. Então, por exemplo, estou aqui numa hora, e talvez eu confunda um pouco vocês, mas é só para mostrar que isso aqui é bem fractal. Tá? Numa hora, você tem um Fair Value Gap de 1 hora. Perceba que você tinha alta no diário, 1 hora, capturou liquidez na quinta e expandiu. Então, sexta, você vai procurar sua entrada dentro desse desbalanço. O preço chega trabalhando aqui, tu está numa hora, confirmação vem nos 5 minutos. Quando o preço estiver interagindo com essa região, você passa a buscar seus gatilhos de entrada. Aqui pelos 5 minutos eu percebo que o gatilho só veio bem mais tardio. Talvez o stop ficasse muito agressivo nessa região, mas a partir do momento que ele, se tivesse deixado desbalanço na manipulação aqui ficava bom, mas assim que ele realiza o MSS, qualquer retorno a desbalanços já pode vir a sua ordem. Aqui você teria que ter entrado muito em cima, não tem problema caso você tenha alvos sólidos pela frente. Mas então a compra deveria ter vindo aqui com a expansão para ser buscada depois. Eu não sugiro que vocês deixem stop no meio do caminho não, tá? Infelizmente, se ele só aciona aqui, teria que trabalhar com stop grande, buscar minimamente um 2-1. Eu não sei se eu não deixei muito confuso esse final da aula, tá? Acabei me enrolando, falando muito. Qualquer coisa, foca no exemplo do GBP/USD e faça seus próprios backtests. Definir o viés no diário, marca pontos de interesse e range de negociação no 1 ou 4 horas, executa nos 5 ou 15 minutos. Assim você está fazendo um macro a micro extremamente completo e não precisa de mais que isso. Eu quero usar semanal, quero usar mensal. Cara, você pode, mas aqui no mini curso eu estou apresentando um modelo sólido e efetivo. Com isso você terá uma estrutura operacional completa. Bom, galera, sim, o ICT é muito mais profundo que isso. Eu poderia abrir dezenas de outras camadas, mas esse não é o papel desse mini curso, onde eu queria só entregar modelos operacionais efetivos. Vocês conseguirem rentabilizar um curso rápido e direto do ICT. Então, basicamente, o intuito do mini curso foi cumprido, já te entregou tudo o que você precisa para operar com consistência. Não esqueça de deixar o like, confere a aba de assinantes aqui do canal, onde eu estou liberando aulas mais avançadas
e também fazendo sessões de mapeamento com vocês e com outros alunos na segunda-feira. E daqui para frente eu vou continuar liberando aulas mais avançadas, só que fora do minicurso, com conceitos mais avançados e coisas que não couberam aqui no minicurso. Mas vou mencionar novamente que com o que você aprendeu aqui, você já consegue operar de forma sólida, estruturada e rentável. Então, se quiser dar o próximo passo, você já sabe onde me procurar. Esse foi o minicurso ICT do macro a micro. Agora é sua vez de aplicar. E não esqueça de mandar os feedbacks quando você estiver colhendo seus resultados, que eu ficarei muito feliz com isso. Tamo junto, turma. Bons estudos, boas negociações a todos.